A Masterclass de hoje é um chamado à ação através do processo criativo com essa ferramenta fantástica que é a Jornada do Herói. Se você já começou a estudar sobre marketing digital, provavelmente você já ouviu falar na Jornada do Herói. Se você é roteirista, se você estuda literatura, se você escreve, também. Mas aqui nós vamos conhecer essa ferramenta sob uma outra perspectiva. E aqui o convite é para que nós sejamos o herói da nossa jornada do herói, que nós assumamos então, assim, o protagonismo da nossa história e que nós sejamos capazes de escrever a nossa própria história como nós queremos. Vamos lá? Você vai ver aqui então uma parte da Masterclass que nós realizamos ontem, ao vivo, para todos os membros do Clube Digital Sem Mistérios e também para as pessoas que adquiriram o Planner. Se você quiser, você também pode adquirir o Planner e pode ter acesso a todo esse conteúdo e ao Planner desenvolvido pela professora Flávia Moroni. Ela juntou diferentes ferramentas que fazem realmente uma mistura inovadora e muito interessante para que nós possamos justamente tomar aí as rédeas da nossa vida e criar a nossa própria história. Veja, escute, compartilhe essa parte da Masterclass e se você quiser continuar, então siga o link que você vai encontrar aqui abaixo, você vai poder tanto adquirir o Planner, ou se você preferir, você pode também entrar diretamente para o Clube Digital Sem Mistérios e lá você vai ter acesso ao Planner, à Masterclass, mas também a todas as Masterclass que nós vamos realizar aqui durante esse ano. Você poderá participar ao vivo e você terá também acesso à gravação completa se você não puder estar ao vivo, ok? Agora então, fique aqui porque você vai adorar. Então tá, vamos começar. Eu estou muito animada, como sempre, para começar, porque esse é um assunto que faz parte do meu dia a dia com os meus clientes. Então, durante as sessões de gerenciamento emocional, eles são direcionados através dessa jornada do herói. Não é desde o início que eles têm consciência de que estão nesse tipo de metodologia, mas quando as emoções já estão alinhadas e eles estão mais preparados para encarar a jornada, e aí vocês vão entender o porquê, aí eu abro a jornada do herói e mostro então as etapas. A Leila fez um elogio de que eu estou bonita, arrumada, então eu acolho e agradeço por isso, e isso faz parte dessa jornada, porque no meu herói tem um personagem, tem um arquétipo, e eu fiz a identificação desse arquétipo, e para que eu tenha a propriedade de usar todos os atributos da Flávia como herói, eu entro nesse arquétipo. E aí é muito interessante quando você conhece a sua persona e usa ela para planejar as suas ações. Que aí não tem jeito de dar errado, vai dar sempre certo. Então, vamos começar essa jornada. Antes de ir para a próxima tela, deixa eu falar que geralmente antes das aulas e das exposições, eu faço uma preparação não só emocional, mas espiritual muito grande, no sentido de pedir orientação, para que durante as apresentações eu consiga, com sabedoria, trazer a palavra que aquelas pessoas estão buscando. E aí é muito interessante esse processo também, porque ele faz parte dessa jornada, porque a jornada do herói, ela vai para além do âmbito físico, e ela vai para além do âmbito emocional. Então é muito interessante quando você perpassa e faz esse caminho, porque depois tudo vai respingando ao redor disso. E para essa apresentação, especialmente, que é muito especial para mim mesmo, eu havia feito uma série de leituras, e as leituras que eu faço geralmente, só para que vocês entendam a jornada. Geralmente ela não tem nada a ver com conteúdo técnico.
eu procuro ler uma poesia, eu procuro ler um romance, algo que possa me trazer uma inspiração para o processo. E aí eu fiz várias leituras. E minutos antes de começar, eu decidi abandonar. Vamos ver no que vai dar. É um teste. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos para a estreia, né? Assim? Então eu sou Flávia, eu sou formada pela Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Pública Federal. Fiz enfermagem lá, já me formei tem um tempinho. Depois disso, eu engrenei numa série de cursos e formações, que foi desde o mestrado até o pós-doutorado em cirurgia, e no pós-doutorado eu já morava em outro estado, já morava em Pernambuco. E lá, então, eu fiz o pós-doutorado, onde eu continuo atuando, tanto na pós-graduação, quanto na linha de pesquisa que eu iniciei lá, que é uma linha de pesquisa com biomateriais. Então, eu sou sócia dessa empresa, a Polisa, que é uma empresa que transforma a cana-de-açúcar em curativo. E nós continuamos e está avançando nesse projeto. Atualmente, eu moro em Malta e trabalho para uma instituição nos Estados Unidos como avaliadora clínica de produtos invasivos para a área de cirurgia. E, em paralelo, eu desenvolvo uma série de outras atividades. Eu sou professora em instituições em Malta e no Brasil, instituições de ensino, e ainda faço todo um estudo e atendimento na área de neurociência, hipnose, meditação, coaching, gerenciamento emocional, que é uma área que eu tenho cada vez mais estudado e ampliado, em termos de atendimentos, cursos e outras atuações. Então, é uma área que eu tenho investido muitos esforços. Digamos que é aí que mora a minha persona. Mas todas elas são feitas, todas as áreas que eu atuo são áreas em que eu atuo com muita responsabilidade, seja trabalhando por conta própria ou para uma empresa, eu sempre tento entregar tudo o que foi prometido, em 100%. Então, se não for para ser 100%, eu nem me comprometo a fazer. Então, é assim, essa sou eu. E aí, eu estou aqui hoje para falar desse projeto. O Planner surgiu a partir do momento em que eu olhei para as ferramentas do gerenciamento emocional, todas as que eu utilizo durante as sessões de gerenciamento emocional, e percebi que essas ferramentas elas poderiam ser organizadas no formato de um planner para guiar a jornada das pessoas, especialmente daquelas que não podem ou não têm acesso às sessões de gerenciamento emocional. Para o gerenciamento emocional, para essas sessões, existe um custo. E esse custo, às vezes, ele é alto e as pessoas não podem acessar. E eu queria que essas ferramentas elas pudessem acessar mais e mais pessoas. E por isso, então, eu desenvolvi esse planner. Então, esse planner está dentro da dentro do meu plano de ação como forma de acessibilidade àquilo que eu faço. Então, é aí que entra o planner. E as ferramentas que eu utilizo dentro do gerenciamento emocional, elas utilizam como enredo a jornada do herói. E aí eu vou explicar o que é a jornada do herói. A jornada do herói não é um nome só bonito que eu estou dando para chamar ou agregar pessoas aqui. A jornada do herói é uma metodologia que já existe há muitos anos e que vem sendo utilizada em diversos setores. Esse é só mais um deles. Esse modelo ele foi proposto por Campbell há muitos anos atrás, e eu utilizo a releitura feita por Vogler em 2003 e que vem sendo adaptada por diversos outros autores. E aí, o que eu fiz? Eu unifiquei a jornada do herói com as etapas do processo criativo, porque a gente está falando da mesma coisa. A jornada do herói é o processo criativo em si. Eu só unifiquei dentro do processo criativo para facilitar e, de alguma forma, ser mais didática para que aquelas pessoas que ainda não despertaram o potencial criativo possam ter ou encontrar lucidez para esse despertar. Então, esse foi o propósito. Muitas pessoas questionam ou se questionam quanto à capacidade ou ao potencial criativo.
Então, por isso que eu estou trazendo dessa forma. Aqui só a referência que eu acabei de citar. Esse livro do Campbell, eu sugiro a leitura, é fantástico. E nós temos a versão dele em português, inclusive disponível em PDF na internet. E esse outro texto, que é o de Vogler, onde ele faz a releitura desse processo. A jornada do herói, a partir desse livro, O Herói de Mil Faces, ela vem sendo usada como metodologia para a construção de filmes, séries, livros, histórias, para tudo isso. Por isso que as histórias e os enredos das histórias parecem tão similar, porque seguem um formato. E é esse formato que eu venho propor dentro desse planner. Então, vamos ver como é que isso funciona. Dentro desse livro de Campbell, foi onde surgiu pela primeira vez a palavra monomito. Nesse conceito de jornada cíclica, de algo que se repete. E são esses ciclos que se repetem que eu venho trazer para a jornada do herói dentro do planner. Na imagem, o que vocês veem é a jornada do herói em si, dividida em 12 etapas. Essa é a jornada clássica. Mas é claro, a partir de 1949, muitas adaptações foram feitas e vocês vão encontrar, por exemplo, na internet diversas figuras ou figuras com outros estágios, não só 12, mas eu até vou mostrar uma com mais estágios, porque vai da adaptação feita pela característica da obra de cada pessoa que utiliza esse modelo. Então, aqui eu estou mostrando o arco do personagem, usando os ícones que representam as etapas da jornada. E é muito interessante, vocês com certeza vão se encontrar nesse ciclo. Pode ser que você esteja vivendo uma ou outra etapa, mas de alguma forma, em algum momento, você vai se encontrar. E dependendo da etapa que você se encontrar, o que eu vou pedir para você fazer é reflita por que você está, ao invés de cruzar todo o ciclo, se mantendo sempre numa mesma etapa. Porque a ideia original é que você consiga, durante o curso de vida, repetir esse ciclo várias vezes e não ficar parado, bloqueado, num ponto desse ciclo. No último encontro que nós tivemos, surgiu algo do tipo, eu tenho muita motivação para produzir, mas depois não consigo terminar. Isso é recorrente. Então, você tem muita motivação para iniciar algo, mas depois você não consegue finalizar isso. Então, tenta descobrir em que parte, em que etapa dessa jornada você está. Por que você não consegue cruzar os diferentes limiares que existem dentro de cada ciclo? E lembra, esse ciclo ele vai se repetir ao longo da sua vida. Mas uma vez que você esteja consciente dele, você entende que você está vivendo essa etapa, que depois tem a etapa seguinte, e que no final tem uma grande recompensa. E aí você vai estar sempre motivado para cumprir o ciclo inteiramente. Então, aqui alguns trechos que eu extraí da obra, que foi a releitura feita por Vogler, não é a obra original de Campbell. Então, o que ele diz? Que o simbolismo das etapas da jornada, por exemplo, atravessar o limiar, aproximar-se da caverna íntima, retornar como elixir, pode facilmente nos enganar a ver o paradigma como representado por uma jornada puramente física. O que acontece muitas vezes? Você está vivendo um ciclo na sua vida e você não consegue enxergar que, para além desse ciclo, existem muitas outras coisas. Por exemplo, podem existir questões emocionais, podem existir questões espirituais. Podem existir questões emocionais que você não está sendo capaz de ver, podem existir questões espirituais, algo que vai para além disso, que você não consegue se conectar. E aí, os termos utilizados são muito interessantes. Quando a gente trabalha a questão do limiar, significa aquele platô que você se estabelece e não consegue ultrapassar.
ou não consegue perceber o que está acima ou abaixo desse limiar. A caverna íntima é muito interessante pensar nessa terminologia, porque quais são as sombras que te assustam? Quais são seus medos? Então, quando você vai para a caverna, ao que isso poderia estar relacionado? Até que você consegue ressurgir como um elixir, ou seja, você consegue encontrar o seu próprio antídoto para então fazer essa jornada acontecer. E aí ele segue, de fato, o herói toma uma parte física e ativa na jornada para resolver um problema ou alcançar um objetivo. Esse é o nosso propósito aqui, que você possa, a partir de agora, definir qual é o seu objetivo nessa jornada. Essa é a minha primeira pergunta. Esse objetivo, ele está claro para você? É um objetivo claro? Existe um problema a ser resolvido? Que problema é esse? Mas a jornada do herói é uma jornada também emocional e psicológica, que é tão importante quanto a física. E aí vocês vão ver que no ato terceiro, quando tem o retorno ao mundo, que seria o mundo normal, vem o herói de dois mundos. Quando o herói, então, ele aprende a se relacionar com as questões físicas e também as espirituais, que está para além do emocional. As características de um personagem, ações e decisões, em resposta aos estágios da jornada, podem revelar o arco do personagem, ou as fases do crescimento que um personagem experimenta durante o curso da história. Essa é a grande proposta, que você consiga, a partir desse problema que você precisa resolver, a partir desse objetivo que você quer alcançar, que você consiga, então, tomar as decisões corretas, mais acertadas, para isso. E aí, que ações seriam essas? Dentro desse arco, nós temos alguns arquétipos, ou algumas figuras arquetípicas. Então, eu vou descrever aqui algumas delas e as ações ou atribuições de cada uma dessas figuras. O herói. O herói vem para servir e sacrificar. Quem é o herói da sua história? Como você descreveria, se você é o herói, você como herói? Quais são as características desse herói? Que características esse herói precisa ter para alcançar esse objetivo, para resolver esse problema? Uma vez que você conheça as suas forças, você entra nesse personagem e você consegue, então, através dele, fazer com que isso aconteça. Quando esse herói assume, então, essa posição física e se torna dono desse poder, ele se reconcilia com a sua missão e aí entra em cena o mentor. O mentor é a pessoa, para além do herói, que vem para ajudar, que vem como guia. O mentor só surge quando o herói se reconcilia com a sua missão. Quando ele entende qual é de fato o seu propósito, esse mentor chega. O mentor pode ser qualquer pessoa que você encontre que possa colaborar com o seu plano de ação. Uma figura muito interessante nesse processo é o guardião de limiar. O guardião de limiar, ele vem para te testar. Ele vem para testar se você está pronto para se manter nesse platô, para saber se você não vai ficar nem acima nem abaixo. Para trazer lucidez no sentido de que existe algo que é das trevas, que é ruim e que pode te tirar do caminho, e existe algo que é muito bom, mas que você vai ter que ter paciência e caminhar até lá. O arauto é o mensageiro, é o porta-voz, ele vem para alertar, para desafiar. O metamorfo, e aí existem muitas figuras relacionadas a esse aspecto, para questionar, para enganar. A sombra, para destruir. A sombra é parte do herói, é parte da persona do herói. Você, enquanto pessoa unificada, você tem uma parte que é luz e uma parte que é sombra. Cabe a você saber lidar com isso e saber atravessar a sombra para encontrar a luz.
E tem a figura do malandro. O malandro, ele vem para atrapalhar, no sentido de que está tudo indo bem, mas vem alguém para te distrair e tira e rouba a sua atenção. Vai roubar o foco do seu plano de ação. Então, aqui tem elencadas as principais figuras da jornada do herói. Não sei se faz sentido para você nesse momento, mas assim que eu mostrar as imagens do planner, você vai conseguir se conectar e provavelmente isso vai fluir melhor. Então, só tenha paciência se isso é novo para você, se você não está acostumado com esse processo, se os conceitos são novos, pode ser que você, ao final, tenha mais clareza e depois também a gente vai ter um momento para essas perguntas. Ao utilizar essas figuras, você pode se fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é a função do personagem na jornada? Você, como herói, qual é a sua função nessa jornada? Qual é o objetivo? Que ação o personagem deve tomar para atingir esse objetivo? Essas são perguntas norteadoras e eu vou repetir elas ao longo desse processo. Então, só para ilustrar e trazer um pouco de conhecimento sobre o que é a jornada do herói. Essa é a outra imagem que eu falei. Nessa imagem, nós não temos 12 estágios, como na obra original de Campbell, mas temos uma adaptação feita por outro autor, que é de 17 estágios. É muito difícil encontrar imagens que tragam a exemplificação completa desse conteúdo em português. Então, por isso que eu acabei trazendo em inglês, mas trouxe algumas traduções ao lado. Então, aqui nós temos o quê? As 3 etapas da jornada do herói. A partida, ou separação, que é o primeiro quadrante, à minha esquerda. Depois, embaixo, nós temos a descida e a iniciação. 2A e 2B, que fazem parte do mesmo estágio. E depois nós temos o retorno, como sendo o último estágio. Na separação, o personagem ele sai do mundo ordinário, normal, para um mundo que é extraordinário. E depois ele retorna para esse mundo. Então, nós vivemos esse processo o tempo todo. No processo de partida e separação, acontece um chamado. Alguma coisa te estimula a mudança. Algo exige a mudança. E é a partir desse chamado, do chamado à aventura, que inicia o processo. No entanto, nem todo mundo está preparado para aceitar o chamado. Às vezes, de primeiro momento, até tem aquela euforia de achar interessante, mas depois você se questiona. Entra nas suas fraquezas e recusa o chamado. E nessa recusa ao chamado, leva-se um tempo para se restaurar, encontrar-se nas fortalezas de quem você é, e aí ver a sua missão. Quando você vê, não, eu preciso aceitar esse chamado, eu preciso entrar nessa aventura, porque isso colabora ou vai de encontro à minha missão, aí você retoma a jornada e encontra o mentor. Então, vem o encontro com o mentor. O encontro com o mentor, ele só acontece quando você se reconcilia com a sua missão. A sua missão está clara? O seu objetivo está claro? E aí o encontro com o mentor vai acontecer. Tenta elencar em nomes quem tem sido ou quais foram os mentores ao longo da sua vida. Pode ter sido um professor em um determinado ciclo, pode ter sido um amigo em outro ciclo, pode ter sido uma pessoa da família. Nos ciclos que você já viveu, nas diversas jornadas que você já passou, quem foram os seus mentores? Quem foram as pessoas que entraram na sua jornada para guiar o seu processo? Encontre essas pessoas e depois tenta identificar as características, porque elas costumam se repetir. Assim como você, como herói, tem características especiais. Que características são essas?
vai tentando descrever. Quando o encontro com o mentor ele acontece, o processo ele ganha uma outra dimensão, porque aí você recebe, então, o caminho. Você é guiado ao longo desse caminho. O gato, no filme ou na obra de Alice no País das Maravilhas, ele aparece muito como um mentor, como um guia, fazendo as perguntas certas, levando à reflexão. Nem sempre ele vai te mostrar o caminho, mas ele vai te fazer as perguntas certas que te conduzem ao caminho certo. Então, quais foram os mentores? Quando você entra em reconciliação com isso e descobre, então, que tem algo a ser feito, vem a travessia do primeiro limiar. Nessa travessia, nós entramos num processo, nós mesmo, eu, vocês e todo mundo que já passou em algum momento por essa jornada, que é de descida. E aí, nesse processo de descida, onde nós reavaliamos uma série de questões, vem a metáfora da barriga da baleia. O que isso quer dizer? Quer dizer que é como se você entrasse no útero novamente. É como se você se fechasse um pouquinho para o mundo e começasse a se preparar para um renascimento em si mesmo. Então, essa é a metáfora da barriga da baleia. É um momento de descida, de introspecção, em que você entra nesse universo mais fechado, seu, particular, vive esse processo até que você possa renascer. O renascimento, ele é importante para que você se fortaleça para vencer as provas que você vai precisar vencer. Porque no caminho, você será testado. Muitas coisas vão acontecer. Então, você tem um plano de ação, tem um objetivo, e quantas coisas vão acontecer nesse caminho para te provar, para a sua aprovação. Então, você precisa renascer para que você seja capaz de vencer essas provas. Aí, tenta identificar que provações você já passou nos diversos ciclos que você já viveu. Nessa estrada de provas, que provações você já teve que passar? Pode ter sido uma questão de saúde, pode ter sido uma questão financeira, pode ter sido uma questão emocional. O que foi? Que provações foram essas? Quando você consegue vencer essas provações, que você passa por essa estrada de provas, aí você tem um encontro maravilhoso, que é o encontro com a deusa, com aquilo que te fortalece. Nesse encontro, você vai, então, se reabilitar para essa jornada. Se reabilitar no sentido de ser capaz a vencer as tentações. Uma coisa é vencer as provas, as provações. A outra coisa é vencer as tentações. É quando tudo está indo muito bem e algo começa a desviar a sua atenção. E aí você acaba abandonando esse projeto. Pode até iniciar outro ciclo, pode até receber outro chamado, aceitar outro chamado, mas não finaliza esse, porque vai para a tentação. E aí, se isso acontecer, você vai iniciar outro ciclo e, de novo, provavelmente, nesse ciclo, você vai cair na tentação novamente. Quais foram as tentações ou quais são as tentações que te tiram desse caminho? Vencendo as tentações, aí você entra em sintonia. Aqui o nome é sintonia com o Pai, mas você concebe da forma que for mais agradável. Significa que está tudo indo bem, você está muito próximo de fazer a grande virada, então você está em sintonia com o seu processo. Sintonia no âmbito físico, emocional, espiritual, está tudo indo bem para que esse projeto ele se concretize. E esse processo é muito lindo, porque quando está tudo indo realmente muito bem, a gente consegue perceber. É como se nada pudesse parar aquele processo. Tudo anda tranquilamente, tudo flui. É nessa fluidez que vem a apoteose.
A apoteose é um processo em que o âmbito emocional e espiritual, principalmente espiritual, ganha uma dimensão muito maior do que a física. Então, na apoteose, acontece a morte física. Você se desapega das questões materiais, porque no seu propósito, na sua missão, existe algo muito maior. Então, você entra nessa parte da apoteose. Isso só acontece porque você venceu a tentação, entrou em sintonia e aí conseguiu, então, se desprender das questões materiais. Você pode, para tentar ilustrar o seu processo, pensar nos ciclos que você já viveu. Quais foram as mortes físicas que você conseguiu perceber? Em que momento você conseguiu se desprender de questões materiais para viver o seu processo? E aí, se isso for, de fato, concretizado, vem, então, a grande conquista, que é quando você pula mais um nível e entra no processo de iniciação. Finaliza, na verdade, essa etapa de iniciação. Só que esse mundo da iniciação aí, o mundo extraordinário, ele é tão apaixonante, viver esse processo é tão mágico, que você não quer mais voltar para o mundo original. E aí, para não voltar para o mundo original, você se recusa a voltar. Então, ao invés de ir lá e finalizar esse processo, por uma série de questões, você acaba se recusando e fica nessa parte do mundo extraordinário. Mas aí o mundo normal não vai conhecer as suas ações, não vai receber a sua missão, porque só você conhece ela. Então, um processo começado precisa ser terminado para que ele consiga impactar na vida de muitas outras pessoas. Então, a recusa ao retorno é um processo que acontece naturalmente. Para algumas pessoas é um processo curto, para outras é um processo longo. Umas pessoas conseguem vencer, outras são resistentes. Assim como a separação, quando tem o chamado. Muitas pessoas aceitam, mas logo depois recusam. E assim como tem o mundo extraordinário, depois ao retorno para o mundo normal, muitas pessoas se recusam a voltar. Mas uma vez que você volte e implemente as ações e faça tudo o que tem que fazer, aí vem o voo mágico. Tudo ganha, a sua missão ganha, então, o desfecho de tudo que precisa acontecer. E isso leva você a um resgate interior, a que você se reconheça e se reafirme dentro do seu propósito. Então, aí finaliza a travessia dessa fase. Entramos no mundo normal novamente, no mundo como ele é. Ao retornar, você se torna, então, senhor de dois mundos, porque agora você conhece como é a vida física e como é a vida espiritual. Você conseguiu se reconciliar com a sua missão, você conseguiu fazer com que ela acontecesse, você conseguiu não só planejar as ações, como implementar as ações, colher os resultados disso. Então, agora você conhece esses dois mundos. E agora você conhece o seu ciclo e como ele acontece. E isso te dá liberdade para viver. Essa é a jornada do herói. O que a gente vai fazer a partir de agora é pegar toda essa informação que foi descrita por Campbell e feita uma releitura por Vogler e tentar enquadrar ou usar essas inspirações para o nosso processo. Quando eu estou planejando uma ação, o que eu posso fazer para tornar esse processo mais apaixonante? Uma vez que você consiga fazer um processo como esse, depois é só repetir o ciclo, porque você vai saber que herói é esse, quem são os mentores,
O que você precisa dentro desse processo? Então, aí nós entramos no Planner. Nas primeiras páginas do Planner, eu faço uma explicação sobre o processo de personalização, customização do Planner. É claro que isso é muito particular e cada um pode usar as diversas páginas do Planner como bem entender, dentro do seu processo criativo. Aqui são apenas sugestões. Esse processo ele foi dividido em ciclos, utilizando, então, a jornada do herói, que agora você já conhece. No primeiro ciclo, então, nós temos o chamado. No segundo ciclo, as provações. No terceiro ciclo, a apoteose. E no quarto ciclo, o voo mágico. Eu só utilizei elementos-chave de cada um dos ciclos. Lembrando que na obra original são 3 ciclos. O segundo ciclo se divide em A e B, porque faz parte do mundo extraordinário. E aí, dentro da jornada do herói, a proposta é que você conheça o processo criativo por trás disso. Vocês vão ver quando eu mostrar as duas figuras que o processo criativo e a jornada do herói têm o mesmo conceito, a gente está falando da mesma coisa. Atualmente, se fala muito no processo criativo e se fala muito em como despertar o processo criativo. A jornada do herói, ao meu ver, é uma das melhores formas para despertar o potencial criativo, porque ela te permite fluir através da sua criatividade, indo de encontro a um objetivo muito forte que você tem. Então, motivado pelo seu objetivo ou pelo problema a ser resolvido, entrando na jornada do herói, eu acredito que essa seja uma forma de ampliar ou destravar o potencial criativo. Dentro do processo criativo, nós temos também 4 fases. A primeira fase é a preparação. A preparação vai de encontro à travessia na jornada do herói. Depois, a incubação, que vai de encontro à etapa de descida. A iluminação, que está relacionada à iniciação, que é quando o herói ele tem as ideias ou ele consegue abdicar da vida material, do corpo, do físico, para viver o seu grande propósito. E a etapa de verificação, que é a última, que ela vai de encontro ao retorno, que é quando você, com toda essa informação, precisa tomar as decisões certas, seja para implementar uma ação ou uma ideia. E aí vem a etapa do retorno. Dentro de cada uma dessas etapas, eu coloquei as ferramentas que são mais recomendadas, mas também são só recomendações. Você vai seguir essas recomendações de acordo com a estrutura do seu planner, da forma como você está personalizando o planner. Então, por exemplo, na etapa de preparação, eu coloquei algumas ferramentas que possam trazer foco, atenção e estudo. Porque essa etapa exige que você vá em busca de conhecimento para ser capaz de fazer a travessia. Então, a etapa de preparação é uma etapa onde você investe em conhecimento. É uma busca. É quando você está com muita sede de estudar e aprender alguma coisa, por exemplo. Essa é a etapa de preparação. Não necessariamente a ideia vai surgir aí. Mas a etapa de preparação ela é importante para que você traga ou receba as novas ideias. Então, a roda da vida pode ajudar, a decodificação das emoções, o rastreador de hábitos, uma carta, que eu vou explicar como é essa carta, e o uso do Canvas, além de todo o material acessório que seja necessário para você se preparar para o que você precisa, para o problema que você precisa resolver ou para o objetivo que você quer alcançar. Na sequência, vem a etapa de incubação. A etapa de incubação é quando você já tem todo o conhecimento que você precisa, mas chegou a hora de descansar, para aquele conhecimento ele se sedimentar.
Nessa etapa de descanso, você vai ter que vencer muitas provações, lembra disso. Mas também é o momento em que você faz a visita ao útero. É o momento que você precisa desse silêncio. Então, essa etapa de relaxamento, ela é muito importante. Para isso, a sugestão é que sejam feitas mandalas. O Canvas também pode ser utilizado, mas o Canvas ele aparece em todas as etapas, mas em cada etapa um enfoque é dado. Eu vou explicar ele depois. A carta também pode ser utilizada, mas nesse momento agora ela é para leitura do que você escreveu na etapa anterior. Livros, filmes, música, tudo isso é sugerido nessa etapa. Depois que você passa pelo período de incubação, é quando as ideias surgem. Geralmente é assim o processo. Você tem o conhecimento, relaxa e de repente as ideias começam a surgir. De repente você está dormindo e acorda com uma ideia nova. De repente você está conversando sobre algo que não tem nada a ver e a ideia vem. E é tão, às vezes, inusitado que você precisa parar o que você está fazendo para anotar aquela ideia, para assimilar aquele conteúdo, aquela ideia que chegou. Então, essa é a etapa de iluminação, é o momento eureka. E é aí que vem a iniciação, quando você percebe que você é capaz de fazer algo, que você teve uma ideia. Então, você entra num outro patamar. Esse é um outro patamar. E, por fim, a verificação ou retorno. Quando você tem todas as ideias que você precisa, e agora você precisa selecionar o que você vai implementar, planejar e executar. É quando você, então, retorna para o mundo original, como ele é, e aí faz essa análise, implementa e obtém os resultados que foram previstos ou planejados. Numa das páginas do Planner, tem essa imagem da organização, como você pode organizar. Então, dividido em 4 ciclos, cada ciclo tem as etapas do processo criativo para que você possa se organizar. Em todos os ciclos, você vai precisar viver as etapas do processo criativo. E dentro de cada ciclo, você vive um ciclo menor da etapa da jornada do herói. É como se você vivesse pequenas jornadas dentro da jornada toda. E aí nós temos, então, as etapas do processo criativo. E do lado, a imagem que representa a jornada do herói com as etapas do processo criativo. Que eu acredito que agora você já consiga assimilar ou ver a similaridade que existe entre as etapas da jornada do herói e as etapas do processo criativo.